E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Caio Albuquerque aqui na área, cenário diferente e o vídeo um pouco diferente também. Hoje eu vou narrar aqui pra vocês um dia top que aconteceu, que foi de terça pra quarta-feira. Terça pra quarta-feira. Eu vou começar narrando à noite, na terça-feira à noite, o que aconteceu. Bom, primeiramente aí, você que está chegando agora no canal, você está assistindo esse vídeo, dá um like aí para ajudar a gente aí, se inscreve aí no canal e compartilha. Não, não compartilha esse vídeo aqui não. Ele não é tão interessante, assim, é mais por mais próximos. Então, assim, na terça-feira teve o jogo da Argentina, a Copa do Mundo tá acontecendo, teve o jogo da Argentina. Tava assistindo o jogo do Messi, então eu tava assistindo o jogo e o Messi fez um hat-trick. À noite, isso era por volta de 10 horas. Por volta, começou um jogo mais 9, era quase 10. E o jogo finalizou. Quando eu terminei de assistir o jogo, eu tava lá em casa. Do nada, deu vontade de eu lavar roupa. Tipo, era quase 11, era 11 horas, quase meia-noite. E eu falei, cara, eu vou lavar minha roupa aqui, tô fazendo nada, sabe? Tava sem sono também, porque tinha dormido até mais tarde na terça. E aí aconteceu o quê? Eu lavando minhas roupas, aconteceu que, tipo assim, o Senhor tava começando a falar comigo, tipo assim, dentro de mim, o Espírito Santo. E eu tava me esquecendo que todas as quartas-feiras, às 4 da manhã, eu participo de um grupo. Esse grupo se chama Mais Amigos, e nesse grupo a gente sai em alguns hospitais oferecendo café da manhã e pregando o evangelho. E eu vou quase sempre, mas esse dia eu tava me esquecendo. E o senhor tava falando comigo. O senhor falando comigo, falou: olha teu celular, olha teu celular, olha teu celular. E eu tava lavando roupa, tipo assim, lavando roupa meio que distraído ali, sabe? Nos pensamentos, mas também tava vindo isso no meu coração: olha teu celular. Quando eu abri o meu celular, eu fui no grupo dos meus amigos e lembrei: caramba, amanhã tem isso aqui. E o que que eu fiz? Normalmente são dois grupos que tem. Um grupo que é tipo de intercessão e o grupo que tá todo mundo ali que vai servir, né? Esse grupo de intercessão é quem vai pregar. E só tinham quatro pessoas para pregar. Como é que funciona esse movimento aí do Mais Amigos? A gente vai para uma igreja, essa igreja é São Francisco de Assis, é uma igreja católica, mas o grupo não é católico. Mas a maioria das pessoas que frequentam são, mas também tem tantas pessoas evangélicas, católicas. Tem vários tipos de pessoas, na real, são muitas pessoas que aparecem. Às vezes vai um grupo grande, às vezes não vai muita gente, mas sempre é bem variado de pessoas. Gente nova sempre vai também. E é um grupo muito bom. Então, esse grupo, a Jaqueline, que é meio que a líder dele, ela monta a lista lá, né, de quem voltou e quem vai. E são três hospitais que ocorre a pregação. Cada desses três hospitais, por exemplo, tem o primeiro hospital que a gente é o Araújo Jorge. Nesse hospital do Araújo Jorge, pregam exatamente três pessoas. Depois a gente vai para o hospital das clínicas da UFG, que é descendo bem ali. Desce ali um pouco, uma rua ali, eu não sei o nome da rua, mas é ali perto da PUC. E prega lá também. Lá nesse hospital são média de três pessoas. E no Serof. No Serof é uma pessoa só. Então, tipo assim, tinha só três pessoas pregando. Tinha três pessoas que se convocaram para pregar nessa quarta-feira. E o senhor tava falando meio que isso comigo. Vai lá, vai lá, vai lá. E eu coloquei, isso já era o quê? Já era por volta de meia-noite e meia, 1 hora quase. Quando eu cliquei lá na enquete, sim, estou pronto, sim, eu quero. Tipo, ela faz uma enquete de quem quer e quem não quer. E eu coloco lá, estou pronto. E nisso ela me manda mensagem automaticamente, falando: Caio, você foi uma resposta de oração. Porque a gente estava precisando muito de uma pessoa para pregar. Eu estava aqui orando para pregar no lugar dela, que ela estava na lista já e ia pregar no Araújo Jorge. E você foi a resposta à oração para mim e tudo mais. Muito obrigada. Se encha do Espírito Santo, que amanhã eu vou colocar você para pregar no Serof. E ela colocou lá. Fica no meu lugar lá no Serof já, lá no Araújo Jorge. E assim vai, assim vem, até e nós vai indo. Só que nisso aí, caramba, foi muito rápido. E eu falei, nossa, cara, bacana. E eu gosto de pregar, entendeu? Eu gosto de falar em frente às pessoas, mas lá em específico, já fazia, tipo, algumas vezes que eu não tava pregando, entendeu? E o que que aconteceu? O senhor tava falando muito comigo.
Tipo, já, às vezes que eu ia, ele já dava, falava pra me pregar. Falava, cara, você tem que fazer isso. Tipo assim, sinto no meu coração que toda vez que eu for, eu tenho que pregar. Tem que fazer o ID, tem que falar sobre a palavra. E aí, o que que aconteceu nesse fatídico dia? Fatídico dia não, nesse dia. Eu já era quase, já era 1 hora praticamente, né? Eu peguei, abri a Bíblia, fui ler. Eu sempre abro a Bíblia ou lendo Provérbios ou lendo Salmos. Nesse dia específico, eu li Salmo 51, que Davi, esse salmo é quando Davi ele peca do adultério contra Betsebe. Ele falou: "Ô Senhor, esconda de mim esconda de ti as minhas iniquidades, meu pecado está sempre diante de mim. Transforma em mim um coração puro, um espírito renovado, Senhor. O Senhor não aceita sacrifícios, mas um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita." Então, tipo assim, eu gosto muito desse salmo. E aí eu deixo meu coração me levar e também leio uma palavra um livro que eu sempre estou lendo. Por exemplo, em específico, eu estava lendo o livro de Hebreus, no capítulo 3 4 ali por 5, que eles comparam a Jesus com Melquisedeque, que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E nisso eu lendo, mas desde alguns dias, desde as primeiras vezes que eu voltei aí desse ano de 2026, o Senhor é, meio que toca no meu coração para me ter pregado sobre o perdão. E nisso aí eu abro o livro de Mateus, eu tô lendo a Bíblia, eu termino de ler o livro de Hebreus, eu leio Salmos, leio o livro de Hebreus e às vezes leio algum trecho aleatório e vou deixando meu coração me levar para onde for. E eu pego e abro o livro de Hebreus e vejo o diálogo de Hebreus já, de Mateus 21. E aí vejo o diálogo de Jesus com Pedro, Pedro com Jesus. E Jesus pergunta para Pedro: Senhor, é, se meu irmão pecar contra mim, eu tenho que pecar contra mim 7 vezes, eu tenho que perdoar ele 7 vezes. E o Senhor responde: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoe seu irmão 70 vezes 7. Logo após ele falar isso, ele conta uma parábola. E nessa parábola, Jesus fala sobre um rei. Um rei que chama seu servo. Esse seu servo ele está lhe devendo 10.000 denários. E o servo ele meio que tenta dar tudo pro rei. Toma minha esposa, toma meus gados, toma minha casa, tudo. E o rei, movido de compaixão, ele perdoa a dívida. A dívida foi perdoada, ele fica muito feliz, esse servo. Mas esse servo também, ele tem uma pessoa que deve ele. Essa pessoa deve 100 denários, muito menos do que ele devia para o rei. E ele, esse servo, vai cobrar essa pessoa que serve 100 denários, que é o conservo, dito na história. E ele chega e fala assim: ué, cadê meu dinheiro? E fala que eu não tenho também o seu dinheiro. Ele pega essa pessoa e lança ela na prisão por ela estar devendo 100 denários para ele. Eu tô, tipo, resumindo aqui a história, pessoal. É, E nisso aí, as pessoas que ficaram sabendo vão até o rei e contam para ele. E o rei chama esse servo novamente e fala assim: como assim, cara? Eu não te perdoei por conta dos 10.000 denários? Não era você que. Você devia fazer o mesmo com seu irmão. E essa palavra veio no meu coração para me falar lá no dia do coisa. Eu li isso. Só que quando eu terminei de ler a Bíblia, era por volta de 2h40 já. Quase 3 horas da manhã. Eu levanto 4 horas para ir para lá. Levanto 4 horas, pego a moto e desço para ali, que é uns 8 km daqui de casa, na paróquia São Francisco de Assis. 8 km de onde eu moro. E assim, cara, eu falo, velho, eu vou cochilar nem que seja 1 hora aqui. Eu pego, coloco o despertador para despertar 13h45, 13h55, 13h50, 13h55, 4 horas, 4h05 e 4h10. Para dar tempo de eu chegar lá. Aí, nisso eu continuo lendo, faço minha oração da noite normal, antes de dormir, e acordo, 4 horas da manhã e vou pra lá. Nisso aí, gente, nossa, é um grupo muito bom que a gente começa a preparar ali o café da manhã, começa a fazer vários pacotinhos de salgadinho, coxinha, pão de queijo, bolo, pão com queijo e presunto, café com leite. Tipo assim, é um café da manhã muito top que muita gente se reúne e doa, sabe? Tem gente que dá dinheiro, tem gente que tem gente que faz tipo uma ação e entrega tipo vários bolos, tem padaria que dá. Então, tipo assim, é um movimento muito grande. O que que eu vejo desse movimento? E tipo assim, toda vez que eu tô lá, eu olho e falo assim, e eu vejo todo mundo meio que em harmonia. Tipo assim, as pessoas assim, são de religiões diferentes, são de todos os lugares diferentes, nem se conhecem,
e eu vejo todo mundo em harmonia. Tipo, aí eu começo a pensar, caramba, é assim que funciona o corpo de Cristo. Nós somos vários membros e, tipo, todo mundo trabalhando em prol de algo. E eu fico, tipo assim, nossa, meu coração, tipo, eu fico tão alegre, sabe? Eu fico muito alegre, tipo, às vezes dá vontade, eu tô lá ensacando os negócios, dá vontade de chorar, tipo, vendo todo mundo meio que trabalhando em prol de algo, tipo, em prol de ajudar o próximo. Isso é tão gratificante, sabe? E, tipo, ninguém tá ali por religião, ninguém tá ali por nada disso. Ali só é mesmo, tipo, como as pessoas estão fazendo aquilo por amor. E eu fico, caramba, velho. Nossa, se a maioria das pessoas fosse assim, seria tudo lindo. Mas, lógico que as pessoas têm defeitos. Mas, assim, aquele momento de qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia, um mínimo de compaixão, olha para aquilo e fala: caramba, é assim que funciona, é assim que realmente, tipo, o cristão deveria ser. Não só para com os seus, mas para com os próximos. Porque eu acredito que o cristianismo na igreja, ele é um treinamento. Tipo, eu sou a favor da pessoa congregar. Antes eu não era uma pessoa que era a favor a congregar. Eu lia a Bíblia e tudo mais, mas assim, eu não gostava de igreja, particularmente, nem de católica e nem de evangélica. Eu cresci em igreja católica e também frequentei igreja evangélica. Então eu tinha esse certo tipo de receio, por quê? Porque eu via essas duas religiões falando mal uma da outra, pessoas entre elas falando mal uma da outra. E na época eu não tinha entendimento e maturidade para discernir que são só pessoas e isso eu vou encontrar em qualquer lugar. No mundo eu vou encontrar pessoas que são boas e são servas do Senhor, e na igreja eu vou encontrar pessoas que tipo não são servo fiel. E tá tudo bem, são pessoas, entendeu? Hoje eu tenho essa maturidade para entender isso, antes não. E aí eu vejo aquilo ali e aquilo é muito lindo. E a gente termina por volta ali de umas 5, 5 e meia, 5 e 20. A gente termina de embalar tudo, as pessoas colocam no carro e a gente vai pra praça. Lá na praça a gente faz uma oração, faz uma roda de pessoas assim, ó, uma roda de pessoas. Faz uma oração ali e todo mundo desce pra fila dos hospital. Nisso aí a gente já desce cantando louvor. Tipo, já desce cantando louvor e vai cantando, cantando, cantando. E é muito lindo, e a gente vai, bom dia pessoal, e caramba, quando eu passo esse fatídico dia, esse dia, eu não sei por que a palavra fatídico tá na minha mente. Eu meio que tava puxando, eu era a primeira pessoa que tava na frente, indo assim, né? Eu e mais uma pessoa, não lembro que era a pessoa. Eu falava, bom dia pessoal, bom dia, tipo, animado assim, a pessoa virava e sorria, e nossa, e aquilo dá uma alegria no meu coração tão grande. Ver o sorriso da pessoa, bom dia pessoal, bom dia, que às vezes a pessoa tá passando por um dia difícil. E se dá um bom dia e sorrir pra pessoa olhar no olho dela, bom dia. Tipo, cara, é muito. Tipo assim, eu sinto que a gente lá, a gente vai pra abençoar as pessoas, mas quem sai mais abençoados lá somos nós que estamos lá. Porque as pessoas falam, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, nossa, que lindo, Deus abençoe, Deus abençoe. E é incrível. E a gente para na porta do hospital. Algumas pessoas pegam as basquetas cheias de lanche assim, e outras pegam os galão de café, leite, Toddy, e saem levando nas filas assim. E aí você aceita o lanche, você aceita o bolo, você aceita o pão. E a pessoa aceita, obrigado, tudo mais, e cantando louvor ao mesmo tempo, e aquela coisa linda e tudo mais. E quando todo mundo chega. E às vezes a fila é grande, hein? Às vezes a fila vai até um ponto de ônibus assim, ó, quase na esquina. E leva um pouco mais, quase na esquina, ele leva um pouco mais assim. E nisso aí, uma pessoa prega na porta do hospital, outra pessoa prega quase no meio da fila e outra pessoa prega no final. Eu era a pessoa que estava pregando no final. E nesse dia eu contei essa história para vocês. Começa assim, ei pessoal, bom dia, todo mundo. Não falo meu nome. Eu falo, nós somos o grupo Mais Amigos. A gente passa aqui para trazer um café da manhã para vocês, mas o real propósito disso tudo é pregar as boas novas e pregar o evangelho. E como tava muito no meu coração falar sobre o perdão, eu contei essa história, o diálogo entre Jesus e Pedro e Jesus, e usei até uma analogia matemática. Por exemplo, se a gente for levar para o lado literal que Jesus falou, ele falou, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Ele falou isso, certo? E se a gente for levar para o lado literal, no hoje, a gente for dividir por 24 horas,
daria 2,04 segundos, tipo, que tu teria que tu teria que pedir perdão pra pessoa. Tipo, se a pessoa te fez algo e tu teria que ficar pedindo perdão toda hora, a cada 2 minutos. Tipo, se for levado pro lado literal. Entende? Ou seja, é uma coisa que Jesus falou que não é pra estar no teu coração nem por 2 minutos. A pessoa te fez algo, você tem que soltar aquilo. Entendeu? Você não pode segurar isso porque a mesma dívida que você tinha com Jesus e as coisas que a gente comete, os pecados que a gente comete, porque vocês somos seres humanos falhos, ele perdoa instantaneamente. Perdoar, a graça dele já basta pra gente, como ele diz lá pra Paulo. A minha graça, Paulo, te basta. E se a graça dele te basta, ele perdoa a gente de uma dívida impagável se a gente fosse pagar, porque a gente não pode perdoar o nosso irmão. Porque a gente continua. Eu toquei nesse ponto. Por que você está carregando isso há mais de 2 anos? Por que você está carregando isso há mais de 5, há mais de 10 anos, há mais de 20? Às vezes você está nessa fila de hospital enfermo é porque você não perdoa essa tal pessoa. E tipo assim, no meio da pregação eu consigo olhar os olhos das pessoas, tipo, olho bem no olho da pessoa. E dá pra ver quando o Espírito Santo tá falando com ela. Tipo assim, é incrível isso, que dá pra ver quando o Espírito Santo tá falando com a pessoa. Nisso aí, tal, eu pego e finalizo a história. Finalizo a história e sempre deixo meio que um conselho pra pessoa, um conselho tipo prático de como aplicar isso. E eu falei, faça isso hoje assim, vá pro seu quarto, quando você dormir, converse com o Senhor, ou se não, vá até essa pessoa e peça perdão pra ela, perdoe ela, perdoe essa pessoa que te fez algo, porque as verdadeiras pessoas, o verdadeiro perdão é para quem não merece. Como assim o perdão é para quem não merece? O perdão é feito para quem não merece. Porque se a pessoa merecesse seu perdão, ela não teria feito algo com você. Olha que louco isso. O perdão é justamente para quem não merece. Eu não merecia, ó, meio que perdão, eu não merecia. Eu não mereço a graça, mas o Senhor me ama tanto ao ponto de perdoar pelas coisas que eu faço. Foi tão misericordioso que deu seu próprio filho. Então a gente tem que ter esse amor dentro do coração. E eu deixei isso prático para eles. Mas se a pessoa morreu, então converse com o Senhor. Libere isso que está no seu coração. Fala, Senhor, perdoa aquela pessoa por aquela dívida. Senhor, perdoa aquela pessoa porque ela fez aquilo comigo. Senhor, perdoa aquela pessoa porque ela me fez tal coisa. E nisso eu finalizo com uma oração do Pai Nosso. Tipo, lá o pessoal reza o Ave Maria. Eu particularmente não rezo o Ave Maria. Não é porque eu só não rezo o Ave Maria. Mas aí a gente rezou o Pai Nosso lá e finalizou. E o pessoal bate palma e a gente vai pro próximo hospital. Pro próximo hospital. Passamos no segundo. Incrível também. Mesma coisa, nesse segundo eu não preguei. Eu só preguei naquele lá. E pro terceiro, pro Serof, o último. E caramba, o Senhor falou tanto comigo nesse último, através de uma pessoa, que você não tem noção. Eu tava. O pessoal chegou no hospital, né? Eu tava conversando com uma criança. Eu gosto de conversar com criança bastante, porque a mente deles é muito simples. Eu faço várias perguntas e é uma facilidade que ele responde, uma simplicidade que é de outro mundo, velho. Eu conversando com um menino sobre Minecraft. E eu falava, e o que você quer ser quando crescer? Ele respondia e tudo mais. Só que não foi através da criança. Olha aí. É, a gente vai entregando os pães no mesmo hospital, vai tocando louvor e a mesma coisa, muito linda. E eu sento do lado de uma pessoa e começo a conversar com ela. Essa pessoa era cega. Ele era um senhor. E o nome dele é Valdomiro. Valdomiro. Muito semelhante a de quem? A do meu avô, Almiro. E nisso aí eu não falo meu nome pra ele. Ele só ouve minha voz. E o Raí é um amigo meu, ele que pregou no Serof nesse dia. Ele pregou sobre casamento e tudo mais, sobre a união de duas pessoas, sobre que Deus não une pessoas, ele une propósitos. E foi muito linda a pregação dele, ele é um cara top, Raí, não sei se você assistiu meu canal, mas eu vou te mandar o link desse vídeo porque eu falo de você nele, hein? E foi muito bonito. E nisso eu conversando com ele, ele falou, e sua família, e isso, eu faço perguntas, sabe? Tipo assim, eu sempre procuro interessar pela vida da pessoa. Eu faço pergunta, eu falei, e sua família, e seus filhos, você já foi casado? Entendi, como é que você tá hoje, tal. Ele me explicou toda a vida dele lá. E eu faço uma pergunta final pra ele, que eu faço pra toda pessoa mais velha. A maioria das pessoas mais velhas que eu tenho uma intimidade, quando eu digo intimidade, é uma conversa sincera, assim mesmo, sem, tipo,
não esperar nada um do outro, só uma conversa de ser humano. Eu pergunto, qual conselho, eu tenho 22 anos, qual conselho você me daria pra, pra me seguir minha vida e viver em paz? Tipo, viver uma vida, viver bem, nesse sentido. Ele falou, não discuta com as pessoas. E eu, tipo assim, caramba, tipo, pra mim fez muito sentido. Naquele momento, no ontem, que hoje é quinta, eu tô postando esse vídeo aqui, eu acho que na sexta. Não discuta com as pessoas. Quando alguém te responder com raiva, tenha um coração calmo. Aquela pessoa não fez isso porque ela quis. Que você vai ter paz, você não vai ter inimigos, você não vai criar contenda com ninguém. Então não responda com ira, responda com suavidade. E caramba, aquilo falou tanto no meu coração que deu vontade, tipo assim, eu lagrimei lá dele, velho, porque tipo parecia que o Senhor queria me dar aquela mensagem por um momento da minha vida que eu tô passando agora. E foi muito bonito porque ele perguntou meu nome. Aí eu falei meu nome, Caio. E o nome do neto dele era Caio também. Vocês acreditam? E eu falei assim, cara, o senhor é incrível, velho. E eu falei, posso te dar um abraço? Eu peguei, dei um abraço nele. Eu nunca tinha feito isso, tipo, de pedir um abraço pra pessoa lá. E naquele momento meu coração, cara, dá um abraço nele, velho. Eu posso te dar um abraço? Dei um abraço e eu falei, ô, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo que o senhor me falou. E a gente finalizou lá e eu fui. Eu fiquei repensando nessa coisa o dia todo. Nisso aí, recebi essa mensagem e é uma coisa que eu tinha orado também. Pedia pro Senhor, o Senhor me. Tá passando por tô passando por um momento, estamos passando, nada é fácil na vida do cristão. E ele me passou essa mensagem, meu coração acalmou, eu comecei a ver algumas coisas de outra maneira. E a gente continuou, né? Lá no final a gente faz uma oração lá fora do hospital, todo mundo finaliza, todo mundo vai embora, eu chego em casa. Nisso eu chego em casa e a quarta-feira foi, tipo assim, abençoada que eu nem sei imaginar, velho. Do nada, o Michel, um lead. Um lead que eu já tinha feito reunião, o cara não tava no momento de compra. Me liga e falou, ó, te indiquei pra uma cliente aqui. O cara nunca comprou comigo e me indicou. Indiquei pra uma cliente aqui, isso, aquilo, e vem cá, tal e tudo mais. Aí eu falo pro Cauã, pra foi meu sócio, falo pra eles, ô, vamos fazer, vamos ali na Opus. A gente foi lá na Opus, rolando um café da manhã lá, conversei com essa cliente, essa futura cliente. E ela falou, cara, eu quero fazer isso, muito legal e tal. Nossa, que eu do nada uma reunião. E nisso eu tava indo já pra outra reunião, a gente tava indo pro escritório, a gente tá indo por outra reunião, aí eu já tava na metade do dia. É uma reunião com o Fernando lá da minha igreja, ele tem uma construtora. E a gente tava indo pra reunião dele, mas ela me ligou e falou, não sei o que, uma reunião, mas dava tempo de ir nela e depois ir nele, eram próximos lá. Conversei com ela, foi coisa de 20 minutos. E falou, beleza, vou te mandar o orçamento. Só que eu não mandei o orçamento assim na hora, né? Eu ia esperar chegar no escritório pra fazer. E meio que a gente saiu de lá muito positivo, que a cliente vai fechar. Mandei o orçamento já pra ela. A gente tá conversando sobre formas de pagamento, etc. Então, tipo assim, pô, caramba, meio que um contrato do nada, muito top pra gente. E a reunião com o Fernando também, um contrato do nada também pode chegar, um contrato que uma empresa muito boa que a gente quer trabalhar, que eu já queria trabalhar. E assim, saímos de lá com um outro cliente do Cauã, já liga pro Cauã, ô, vem fazer um evento aqui, tal, o evento é dessa pessoa, dessa outra pessoa. Eu falo, caramba, velho, e o dia corrido, tipo, uma coisa atrás da outra acontecendo. E a gente vai pra esse evento, churrasco. Nossa, velho, muito churrasco no evento. Gente, tava tendo um evento, o evento lá era tipo umas palestras assim. E a gente tava lá fazendo filmagem, tirou umas fotos. E finaliza o evento, a gente come. Nossa, comer churrasco é bom demais, gente. Você não tem noção. E eu venho pra casa, né? E assim, eu chego em casa. Meio que a minha mãe e meu irmão não estão morando mais comigo. Então, tipo assim, eu meio que não tem. Meio que não tô, ninguém tá me esperando pra chegar.
Mas peguei, abri a Bíblia, li de novo, li um pouco de novo o livro, isso na quarta-feira, ontem à noite, e eu fiquei refletindo sobre o que aquele senhor tinha me dito. O que aquele senhor tinha me dito, assim, qual que é a, a moral toda desse dia, da quarta-feira? A gente tem dias e dias, né? Tem dias que são bons, tem dias que... Todos os dias são só dias. Nenhum deles são bons ou são ruins. Eu acredito que tem, assim, eu peço muito pro Senhor, e eu até falo para ele, Senhor, quando eu te pedir paciência, eu sei que o Senhor vai me dar é, situações para me tornar mais paciente. Eu sei que eu lhe peço sabedoria e você vai me tornar situações para me ser sábio. Eu lhe peço inteligência, entendimento, eu lhe peço forças. Eu sei que você vai mandar desafios. Então, muitas das minhas orações são assim, numa conversa com Deus. E o que eu tiro disso tudo? Eu tiro que. Nossa, eu tava com a conclusão na mente aqui, gente, fugiu, mas. Voltando, cara, o que eu ia finalizar? Eu ia finalizar aqui o vídeo porque ele tá muito longo, 26 minutos. Nossa, ficou longo esse vídeo, hein? Eu ia finalizar falando sobre. Deixa eu pensar, velho. O que eu ia finalizar? Que esse. Tava na mente, fugiu. Cara, será que eu não vou buscar isso? Voltei. Eu ia finalizar assim, eu lembrei. Eu lembro que esse dia eu tava conversando, eu tava lendo sobre ato dos ato dos ato dos ato dos ato do Espírito Santo. Todo mundo conhece esse livro, os Atos dos Apóstolos. E fala sobre assim as coisas, as nossas coisas e as coisas de Deus. E eu falei assim, Senhor, eu quero viver as suas coisas. Tipo, eu lembro numa oração. E assim, quando você foca nas coisas de Deus, é tudo natural. Muita coisa é natural que acontece. E, tipo assim, é pequeno milagre atrás de pequeno milagre, milagre atrás de pequeno de milagre, e você vai vendo, tipo assim, cada coisa surreal acontecendo nessa vida e, tipo, algumas coisas já ficaram comuns e cada dia mais eu me impressiono mais. Tem dia que eu me impressiono muito com Deus. Tipo, como é que o Senhor consegue, tipo, mover algumas coisas assim que parecem. É, é surreal. É surreal quando você para de querer se esforçar nas suas coisas e começa a fazer as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas não cansam. As coisas de Deus eu percebi que elas não cansam. Quando eu caio, quero focar nas minhas coisas, eu me esforço muito. Muito mesmo, mas quando as coisas de Deus é tipo assim, é natural, é com felicidade, é, é, é com uma paz muito diferente do que fazer minhas coisas. Quando eu digo minhas coisas, são os meus projetos que tem no meu coração. Sim, o Senhor realiza os projetos do meu coração, mas quando você se dispõe a falar, Senhor, eu quero viver tuas coisas, eu quero fazer as coisas do Espírito, eu quero poder fazer as coisas que o Senhor quer para mim. E vai acontecendo, uma coisa atrás da outra, bem naturalmente. Só que mesmo assim, às vezes eu sou, de certa maneira, obediente, mas também sou teimoso. Como assim eu sou teimoso? Porque, tipo assim, eu ainda questiono muito antes de agir algumas coisas, mas tem coisas que eu faço na hora. Esses dias, uma coisa me doeu muito no coração, cara. Eu lembro que eu e a Fran e o Cauã, nós estávamos no. Como é que fala? Ali em Campinas, no Camelódromo. E eu falo assim, caramba, foram ali 2 lanches por R$ 12. Eu tava com fome, já era 10 horas, não tinha comido nada, sabe? Caramba, velho, estraguei o cabelo. Tá, mas tipo lá. Já era 10 horas, tava com fome, não tinha comido nada. E aconteceu o quê? Aconteceu que ela compra esse lanche lá, pega, passa o cartão da empresa, compra o lanche pra mim lá, e eu escolho 2 lanches, tô com os 2 lanches assim na sacola. E eu ouço atrás uma pessoa pedindo lanche, pedindo comida, falando que tava com fome. Só que eu ouço bem breve, não sei se ela falou com o Cauã, não sei se ela falou com a Fran, porque eu tava de costa. E eu tô com dois na mão. E assim, pra você ver como é, isso foi na terça-feira. Isso aconteceu na terça-feira, gente, que eu tô falando pra vocês.
Eu fui até assim, alguma coisa no meu coração gritava. Dá uma pra ela, dá um pra ele, dá um pra ele, dá um lanche pra ele. Gritava e tipo assim, o Cauã e a frente tomaram um rumo rápido, sabe? Tipo, falando, vamos, vamos. Então, tipo, eu falei, vamos, e a gente foi andando e eu ia andando aos pouquinhos assim, ia falando no meu coração. E tipo, eu me arrependi tanto, velho, de não ter ouvido e não ter agido. Sério, eu me arrependi tanto. E eu fiquei depois pensando, depois que eu comecei a andar, por que eu não ouvi a voz que tava falando comigo? Vocês entendem? Tipo assim, a vida, ela tem esses momentos, sabe? E eu falei, Senhor, nossa, Senhor, me perdoe, Pai. Me perdoe porque eu não ouvi aquela voz naquele momento. Aquela voz era a voz do Espírito no meu coração. Então, por isso que eu fiquei pensando assim, cara, eu comecei a pensar toda vez que aparecer uma dessa, eu tenho que agir na hora, eu não posso pensar demais. Se eu pensar demais, a minha carne também falou, junto com a voz do Espírito. Tipo, Caio, tu tá com fome. Não vai dar. E a voz do Espírito, dá um pra ele, dá um pra ele, dá um pra ele. E a voz da minha carne, não, não, uma luta. Luta, 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 espírito, luta dentro da mente. Todo dia é isso. E todo dia vai ter. E aí, assim que eu finalizo o vídeo, contando aqui pra vocês um pouco da minha quarta-feira. Hoje é quinta, sexta já é quase meia-noite que eu tô gravando esse vídeo aqui no hall do meu prédio, do apartamento que eu moro. E fiquem todos com Deus. Pra quem vai assistir esse vídeo aí, ficou até o final, não deixe de deixar o like. Escreve algum comentário aí o que você achou, se você entendeu, se você quer que eu traga mais vídeos assim, principalmente. Se você não gostou, tudo bem, é a sua opinião, guarde lá pra você. Ou se não, comente aqui também que dá engajamento, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, falou!